noite a todos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que a graça e a paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, seja por cada um de nós nessa noite. Amém. Milagres, livramentos, proteção, né? Então, todos os pedidos de agradecimento, nós estamos vendo o que Deus ele tem feito e realizado em nossas vidas, né? Somos felizes por andar com o Senhor Jesus Cristo. Antes de abrir a palavra do Senhor, vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, santificado seja o teu santo nome. Sim. Obrigado por mais uma vez nós estarmos aqui diante da sua presença, Senhor. Obrigado. Pedimos, agradecemos, louvamos o seu santo nome. Agora, Senhor, nós queremos, nesse exato momento, ouvir a tua voz, falando aos nossos corações. Por favor, Senhor. Toda vez que nós abrimos a palavra do Senhor, é o Senhor que transmite as tuas verdades para nós, Senhor. Como foi falado aqui, queremos sair daqui de uma forma diferente, Senhor. Queremos sair daqui com o teu Espírito, Por favor. com a convicção que ouvimos a sua voz essa noite. Amém. Pois são bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Pai. Amém. Irmãos, nós estamos trabalhando aqui a cada quarta-feira com o livro Revivamento Verdadeiro. Esse livrinho aqui, né? A gente está degustando, né? E já estamos no capítulo 6, Marcelo. Sim. E daqui a pouco o livro vai acabar. Só um pouquinho. Está dando uma força. Som. E daqui a pouco esse livro vai. Obrigado, Marcelo. O livro vai acabar, né? A gente vai ver qual o livro que nós vamos estar estudando aqui nas quarta-feiras, né? Como é que vai ser. Mas o que eu quero dizer aqui para os irmãos? O Espírito de Profecia, os livros escritos, né? Escritos de Ellen White, tem sido ignorado pelo povo do Senhor. Esse ano nós distribuímos um livro que muitas pessoas, né, nunca leram. Muitos membros da igreja nunca leram Grande Conflito. E é uma coisa estranha, né? Você dar para uma pessoa um livro que você não sabe o conteúdo. Nunca leu, ninguém está lendo. Isso é uma realidade, irmãos, do que eu estou falando. Eu não estou mentindo, né? Eu estava conversando com um pastor e ele falou assim: olha, Alex, teve um amigo meu que ele passou um tamanho de constrangimento. Esse amigo meu é pastor. E ele foi entregar esse livro, O Grande Conflito, e ele falou isso para mim. O pastor falando comigo, né? Ele falou para mim, Alex. E quando eu entreguei o livro do Grande Conflito, a pessoa, né? Ela fez a seguinte pergunta: mas você já leu esse livro que você está me entregando? E esse pastor falou assim: não. Por que você está me entregando algo falando que é bom se você nunca leu? É duro isso, né? Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Nós temos o livro do Grande Conflito, inspirado por Deus. A irmã White, ela foi uma jovem que Deus chamou para escrever as orientações que Deus ele desejava para essa igreja transmitir ao mundo. Mas os livros da nossa igreja, né, Espírito de Profecia, esses livros têm sido muito ignorados, irmãos. Você quase não ouve uma mensagem enfatizando, incentivando o povo da igreja a estudar esse livro. É uma mensagem voltada por que nós precisamos ler o livro. Bíblia a gente sabe que temos que estudar mesmo. Nós sabemos que temos que estudar a Bíblia. Mas por que nós temos que também estudar o Espírito de Profecia? A palavra de Deus diz que, não havendo profecia, O povo se corrompe. e o povo se corrompe mesmo com os escritos. Como? Não estão lendo. Se não leem, não são orientados. Se não é orientado, vai ser varrido pelos ventos de doutrinas aí fora. É isso que está acontecendo. Então nós temos, irmãos,
que estudar também o espírito de profecia. Qual é o livro? Leia O Grande Conflito, Desejado pelas Nações, mas você lê a Bíblia, você tem que ter um livro também do espírito de profecia para que você possa estudar Conselhos sobre Regime Alimentar, Lar Sem Sombras ou Lar Adventista. Você tem que estudar um livro. O que você não pode fazer é, de vez em quando, você ler alguma coisa no livro Espírito de Profecia. Porque existem tantas coisas em muitos desses livros que, se a igreja colocasse em prática 10%, a igreja seria bem diferente do que é hoje, irmãos. Porque é orientação, é conselho, orientação, ensinamento, em cima de ensinamento. Mas você vê que nós, praticamente, eu estava falando isso com o pastor, eu falei, pastor, entenda uma coisa, todas essas pregações que nós estamos fazendo, quarta, sábado e domingo, é só para adventista. 1% é visita, quando é visita, quando tem visita, e quando é visita, é pessoas da mesma igreja, mas de outro distrito. São mais de 150 mensagens só para adventistas durante um ano, tirando a semana de oração. E nada muda, e nada acontece. O que está acontecendo? O que eu falo? Nada está acontecendo. Ah, mas chegará um momento específico. Não tem isso de momento específico. O momento é hoje. É agora. As orientações do Espírito de Profecia. Eu estava vendo uma live com o Gabriel. E ele falou assim, eu lia, quando estava no mundo das trevas, eu lia os livros de Ellen White, porque eles são conhecidos. Quando o maçom ele chega no grau 33, ele falando, ele sabe quem é Ellen White. Fomos orientados a ler, não para que possamos colocar em prática, mas para debater. Porque o mundo satânico sabe quem foi ela. Irmãos, se o mundo satânico sabe quem foi ela, a igreja tem que saber muito mais. Então nós temos que incentivar, Marcelo, trabalhar com o povo também para estudar os livros de Espírito e Profecia. O povo tem que colocar em prática. Você vê, as coisas estão tão estranhas que rebaixando ela de profetisa para escritora. Sim, porque não pode, sabe por que rebaixaram ela de profecia para escritora? Vocês já ouviram por que falaram isso? É simples, porque os visitantes, ao ver isso, eles vão entender. Vocês já ouviram isso? Eu ouvi isso. De boca de pastor. Ninguém me falou. Não, porque se chegar aqui, não fica bem eles ouvirem isso. Vamos colocar para a escritora e todo mundo fica feliz. Não. Não existe isso, irmãos. É espírito de profecia. Ela foi uma profetisa. E a igreja tem que falar isso. A igreja tem que incentivar, irmãos, leia o livro, estude o livro. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás está investindo pesado, irmãos. Nós estamos trabalhando com um livro, ele é fininho, é uma compilação de vários livros, né? O livro Eventos Finais, esse aqui, provavelmente vamos estudar, depois de acabar esse. Esse livro aqui tem praticamente mais de 80 citações de vários livros de Espírito e Profecia. Só que é um conjunto, né? Uma pequena biblioteca de vários livros, né? Cartas de Espírito e Profecia. Eles fizeram uma agora, Alex, das 3 mensagens angélicas que eu quero comprar. É a mesma coisa que fizeram para Eventos Finais, fizeram agora das 3 mensagens. Nós temos, irmãos, que fazer a nossa parte, não seremos enganados. Se Deus nos deu, né? Certamente o Senhor não fará nada sem que primeiro o quê? Revele os seus segredos para quem? Aos seus servos quem? Os profetas. Precisamos estudar. Precisamos ser orientados. Bíblia e Espírito e Profecia. Senão não adianta. Não adianta entregar um livro desse onde as pessoas nunca leram. Ah, mas eu quero entregar 3 caixas dessa aqui, 600 livros. Mas você já leu ou está lendo? Não, eu nunca li. Tem alguma coisa errada, irmãos. Tem alguma coisa errada. Se você for para um mercado, você já viu aquelas pessoas que ficam ali com aquela roupa da empresa, como degustador ali, oferecendo algo para você degustar? Mas aí você chegar próximo dela e dizer o seguinte: vamos dizer assim, esse requeijão aqui é bom?
Você já provou? Não, nunca provei. O que você está me oferecendo para me provar? Não faz sentido, faz? Mas ela está com a roupa da empresa, não é? Irmãos, estou falando só uma comparação para que possamos entender como é sério isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu pergunto para as pessoas: vocês vão entregar o material? Vocês já estudaram? Já leram sobre isso? Ah, não, nunca li. Então pode entregar. Mas quem tem vontade, você tem vontade, mas vai estudar primeiro. Porque se você for abordado por uma pessoa e acontece isso, você vai ficar com cara de tacho. Então estude, medite, vai entregar, estude. Entenda o que o grande conflito está dizendo, conheça a história. Nós somos um povo do Senhor, um povo sábio, um povo inteligente. Então assim, vamos incentivar a nossa igreja a estudar, a ler um livro, o Espírito de Profecia. Esse daí nem igual aquele original. Isso aí é só um pedacinho. O outro é quase 800 páginas. Um negócio desse tamanho aqui. E é gostoso de ler, né, irmão? Ah, mas irmão Alex, eu não tenho tempo. Nossa, o tempo realmente ele é curto. Mas se você não tem tempo para as coisas do Senhor, para que Deus vai te confiar as coisas, né? Alex, Oi? deixa eu falar. Tem gente que a gente fala a respeito desse livro, fala que é só um conselho. Conselho é uma coisa que você aprende se você quiser. É só um conselho. Não é só um conselho. A gente está na igreja que fala isso. Isso aí Um conselho só. é uma orientação. Quando você estuda o grande conflito, esse grande conflito, que ele é mais compacto, né? Mas, sim, o livro Grande Conflito, esse compacto, ele foi escrito, colocado do jeito que ele está sendo, para as pessoas lá fora. É basicamente lá para fora. O nosso é um pouco maior, tem mais coisas. Então, como hoje as pessoas não estão querendo ler nada, né? Porque tudo é automático, tudo é celular, então foi feito de uma forma mais compacta. Mas para nós sabemos o que não é conselho. Não é simplesmente um conselho, não é um conselho. Não coloco em prática, não. Posso colocar, não posso. Não é isso, irmãos. Não havendo profecia, se não houvesse, tudo bem. Mas há profecia. Tá bom? Então é uma orientação que eu trago para vocês. Vamos estudar o Espírito de Profecia. Vamos, abram suas Bíblias. Tem pouco slide hoje, né? Pouquinho. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Eu sempre começo aqui, antes de nós irmos para o tema, a gente fala um pouquinho sobre o Atos, né? Atos 4, 31. Até que os irmãos já até gravaram, né? Tendo eles orado, o povo estava reunido, vocês sabem disso, por uma obra específica, era a pregação do Evangelho. O lugar onde eles estavam orando tremeu, que foi algo poderoso ali, a presença do Senhor Espírito Santo. Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. E é interessante aqui que não ficou ninguém de fora, né? Todos ficaram cheios de quê? Santo. E com intrepidez, coragem, ousadia, anunciavam o quê? A palavra de Deus. O que estava vamos dizer, na notícia do dia era os cristãos pregando o Evangelho, né? Era o que era mais comentado, irmãos. Não tinha outro assunto, né? Não tinha outro assunto. Não tinha assunto de Flamengo, não tinha assunto de Vasco, não tinha assunto. Não, o assunto ali era a pregação do Evangelho. O povo estava o quê? Focado, unidos e focado em prol da obra. Nós temos que andar assim, não é? Unidos e focado em prol da obra. Qual é o assunto que você mais gosta de conversar? Eu particularmente gosto de conversar sobre Bíblia e Espírito de Profecia. Se colocar uma pessoa lá em casa, uma pessoa aí, ela vai dizer assim: vocês são loucos. Porque eu e a Adriana só conversamos sobre isso. Amém. Meu filho também. A gente sai no mercado, a conversa é essa. Volta no mercado, a conversa é essa. Sabia disso? Eu não gosto de conversar. Nem sabia da Ucrânia, nem Não, eu vejo algumas coisas para estar informado. E nós temos que ver coisas para estar informados do que está acontecendo. Mas o meu assunto é esse: Bíblia
e espírito de profecia. Espírito de profecia e Bíblia. Estou no mercado com minha esposa, com meu filho, o assunto é esse. O assunto não é outro, é o que nós gostamos de conversar, porque é isso que nos alimenta. Então, irmãos, aqui também não era diferente. A igreja, ela tem que gostar. Quer ver uma coisa? Vocês acham que naquela época, nessa época aqui específica da igreja primitiva, eles iam na sinagoga ao sábado, depois ia para casa e ficavam sem fazer nada? Você acha que isso acontecia? Não. Acontece hoje conosco, mas com eles lá não. Porque eles acreditavam que Jesus voltaria nos seus dias. Irmãos, Jesus vai voltar nos nossos dias? Por quê, irmão? Os sinais, irmãos. Os sinais se mostram cada vez o quê? Mais. Tanto dentro da igreja como fora da igreja. E nós estamos vendo coisas que a gente nunca viu. As coisas estão acontecendo muito rápido. Então nós precisamos, além de estar preparado, e preparar o quê? As pessoas. Porque quando começar a acontecer, você não vai ter tempo. Nós não vamos ter tempo. Vai ser muito mais rápido. Então hoje é o momento de se preparar. Nós temos uma igreja aberta, a pregação do Evangelho, sendo orientado, temos o nosso tempo, temos tempo em casa. Nós temos 24 horas, irmãos. Nós temos 24, Deus nos dá 24 horas. Se você não administrar direito, já era. Aí você vai dormir menos, vai dormir mais, vai ficar mais tempo no trabalho, vai ficar menos. A sua vida não vai estar bem. Você não vai administrar bem. Então administre bem a sua vida para que você possa ter tempo para Deus. Busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E todas as coisas que nós necessitamos serão o quê? E você tem que acreditar nisso. Porque chegará um período da nossa história, e eu creio que é para a nossa época, que nós vamos viver pela fé. Sabe o que é viver pela fé? Já estamos. Muitos já estão vivendo. Você não contar, mas e aí? É Deus, irmãos. É Deus. É Deus que vai te alimentar. É Deus que vai te dar a água. É Deus que vai ser com você. Mas você precisa hoje buscar a face do Senhor. Ter relacionamento. Eu falo isso, Alex, porque antigamente precisava as pessoas irem atrás, né? Hoje em dia não. Ela entra por dentro da tua casa, ao teu redor. Olha, a coisa tá difícil. É só você ligar uma televisão, é só você ir na rua que você vê coisa que você não quer. Sim. Olha, então nós precisamos nos preparar. O tema de hoje, já entramos aqui no capítulo número 6, esse livro, estamos terminando, né? Salvo unicamente por quem? Em Cristo. Irmãos, a única pessoa que pode te salvar é quem? É Cristo Jesus. Te salvar de que, Alex? De tudo que você possa imaginar. De tudo. É Jesus Cristo. Se nós estamos aqui hoje, porque nós fomos salvos hoje por quem? Por Cristo Jesus. Mas antes de entrar no tema, eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês, no livro de Romanos, porque tem tudo a ver com o tema. Capítulo 8, a partir do versículo 31. Quando eu leio isso aqui, eu fico muito contente, muito feliz. Aqui, o apóstolo Paulo, ele vai fazer aqui, de 31 até 39, Romanos 8, 31 até 39, aqui o apóstolo Paulo vai fazer para nós 12 perguntas. Direto. E, irmãos, que coisa poderosa. Amém. Apóstolo Paulo, como sempre, aqui, imbuído do Espírito Santo, escreve algo poderoso que Deus falou ao seu Espírito Santo. Escreve aí. Escreve isso aí. Coloque essas 12 perguntas para o povo do Senhor e entender quem sou eu. Vamos lá. As provas e a certeza do amor de quem? De Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é a resposta? Ninguém pode ser contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém. Já é a segunda. Está fazendo aqui a segunda pergunta aqui para você. E você e eu vamos ficar em silêncio, porque não tem resposta.
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Olha que coisa poderosa. Quem intentará acusações contra você e contra mim? Quem vai se levantar e acusar? Ninguém, irmãos. Porque é Deus que nos justifica. Amém. Essa foi aí a terceira pergunta. A quarta: quem os condenará? Quem vai te condenar? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que coisa poderosa. Amém. Quinta: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Ninguém. Sexta: será tribulação? Sétima, ou angústia? Oitava, ou perseguição? Nona, fome? Décima, nudez? 11, perigo? 12, espada? 12, pergunta que ele faz para o seu povo. E aqui agora ele vai começar a responder por quê? Por amor de ti, aliás, somos entregues a quê? A morte o dia todo. Fomos considerados como quê? Ovelhas para o matadouro. E temos que estar pronto ou não? Sim. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de quem? De Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Irmãos, depois disso aqui, temos motivo de temer alguma coisa? Temos motivo de ficar completamente angustiado? Meu Deus do céu, como é que vai ser agora? Acalma o teu coração. Eu estava falando com a minha esposa hoje, vendo? Mediante qualquer situação, nada de acordar Jesus Cristo lá, como fosse num barco lá. Acorda, Jesus, o Senhor não se importa que nós venhamos a perecer? Não. Deixa Jesus Cristo ali. Ele sabe a hora de levantar e acalmar o mar e os ventos. É assim que nós temos que viver. Porque Jesus Cristo se importa com cada um de nós. Deus não quer que ninguém venha perecer, mas Ele permite as provações para o nosso crescimento. Ele mede e pesa todas as provações antes de ser dada para os seus filhos. Porque a provação é para o nosso crescimento. É nas provações que vamos o quê? Crescer. Mais dia ou menos dia, você sai o quê? Do deserto. A provação passa. Então aqui está dizendo o seguinte, ó. Ele me salvará agora. Amém? Amém. Ele nos salvou hoje, por isso que nós estamos aqui. Pode dizer o pecador a perecer: sou um pecador, perdido. Mas Cristo veio buscar e salvar o que serviu o quê? Perdido. Diz ele: não vim chamar justo, e sim pecadores. Marcos 2,17. Jesus Cristo ele chama Levi, ou Mateus. Quem era Levi? Quem era Mateus? Um cobrador de imposto, um publicano. Irmãos, quem gostaria de andar com um publicano? Um traidor da pátria, um traidor da nação. Mas Jesus Cristo ele sonda os corações, irmãos. Você sonda o coração de alguém? Você não sonda o coração. Mas Jesus Cristo ele sonda. Eu não vim chamar aqueles que se acham que são sãos, mas eu vim chamar os pecadores. E naquele momento ele chama Levi e Mateus. E acontece uma festa na casa de Mateus. E Jesus Cristo está sentado com quem? Com os publicanos, amigos de Levi e pecadores. Os rabis ficaram enfurecidos, irados, indignados. Calma aí. Que tipo de exemplo esse Jesus, que é chamado de rabi, está dando? Ele não pode ser um líder. Ele come com os pecadores. Jesus Cristo não veio chamar as pessoas que se acham que são santos, que não precisam de nada. Jesus Cristo veio chamar pecadores. E nós somos pecadores, irmãos. Nós somos seres necessitados. Precisamos das orientações do Espírito Santo. Precisamos da ajuda do Senhor. O que seria de nós se não fosse a mão de Deus hoje em nossas vidas, irmãos?
O que seria então? Todos os dias, quando você levanta, é motivo de agradecer. Deus te deu o fôlego de vida. Mais um dia. Ah, mas irmão Alex, não é fácil, porque eu estou passando por lutas e problemas. Deus, Ele sabe disso, irmãos. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo ruim. As coisas não vão se tornar fáceis. As coisas vão se tornar difíceis. Mas creia, Deus está sobre a sua vida. E aqui diz, ó. A pessoa diz, sou pecador. Ele morreu na cruz do Calvário para me salvar. Nenhum momento mais preciso ficar sem o quê? Me salvar. Sem Cristo Jesus. Só vai ficar sem Cristo Jesus aqueles o quê? Que não querem saber de Cristo Jesus, irmãos. Jesus Cristo, Ele está dando oportunidade para todas as pessoas. Sim ou não? Todos estão tendo oportunidade. Se vão ler o livro, se não vão ler o livro, se vão dar ouvido ao Senhor, se não vão dar, são oportunidades. E nós estamos tendo o quê? Oportunidade. Todos estão tendo oportunidade. Nenhum momento mais preciso ficar sem me salvar. Ele morreu e ressurgiu para a minha justificação. E me salvará agora. Aceito o perdão que prometeu. Olha que coisa poderosa. Você aceita o perdão do Senhor? Eu aceito o perdão do Senhor. Então nós temos que viver a cada dia uma novidade de vida. Os dias não são iguais. Ontem não foi igual a hoje. Amanhã também não será. Mas como você se comporta nesses dias? Qual é a sua atitude, né? O seu comportamento nesse novo dia que surgiu? Porque Deus, irmãos, Ele quer nos usar como instrumento para a pregação do Evangelho. Aquele que se arrepende de seu pecado, aceita o dom da vida do Filho de Deus. Não pode ser o quê? Irmãos, por que nós não podemos ser vencidos? Aqui a irmã White escreveu algo poderoso isso. Como assim? Como que você não pode ser vencido? Você não vai ser vencido. Por quê? Quem está ao seu lado é mais do que? É mais do que vencedor. Ele te dará força para que você possa também o quê? Vencer. Então nós não somos vencidos. Não podemos ter comportamentos derrotados. Nós pregamos aqui no domingo os 7 períodos da igreja, onde em cada final de cada período, mais do que vencedor, aos vencedores. Não é isso que você viu no domingo passado? Não somos vencidos, irmãos. Cabeça erguida. Pode cair o mundo, você tem que estar em paz. Amém. Sim ou não? Sim. É isso que Deus Ele quer ver. Amém. São 3 coisas, eu já falei aqui, que Deus não gosta de ver quando você passa por uma aprovação. 3 coisas, você não coloca isso em prática: queixamento, murmuração e lamentação. Deus não gosta disso. Está passando por uma prova, Deus Ele quer que você coloque 3 coisas. Isso está no livro Vidas e Ensinos, irmãos. 3 coisas: perseverança, paciência e oração. É isso que Deus Ele quer. Persevere, mas Senhor, está difícil. Persevere, caminhe. Senhor, as coisas estão insuportáveis. Caminhe. Eu não vou te abandonar. Persevere. Tenha paciência. Não é o momento ainda. Tem frissuras ainda no seu coração. Se eu começar a te abençoar agora, te enviar agora, você pode rachar no meio do caminho. É isso, irmãos. Ore, continue orando, porque orando você vai ter mais comunhão comigo. Porque o que Deus Ele faz é perfeito. O livramento chega na hora exata. Nem um pouco mais, nem um pouco a menos. É exata que chega o livramento. Eu estava conversando com meu filho hoje sobre isso. Falei, olha, o livramento ele não pode vir, estava falando sobre isso. O livramento, ele não pode vir se você está completamente angustiado. Porque se ele vem quando você está completamente angustiado e o livramento vem, você não aprendeu a confiar nele. Você não aprendeu a confiar nele. O livramento tem que vir quando você estiver calmo, sereno, tranquilo, em paz. Aí você aprendeu. E agora é a hora de chegar o quê? O livramento, porque você agora sai daquela aprovação aprendendo.
Porque se o livramento ele chega e você está completamente angustiado, desesperado, o que você aprendeu com isso? Elias, quando estava dentro de uma caverna, que Deus falou: sai, Elias, da caverna que eu quero falar com você. Houve um vento tão forte naquele momento, um furacão, que as pedras estavam caindo. Eu não estava ali, estava. Terremoto quebrando tudo, também não. Fogo caindo, também não. Onde ele estava? Uma brisa suave. É assim que eu me apresento. Irmãos, que coisa poderosa. É assim que nós temos que estar. O mundo está desabando na sua cabeça. As coisas não estão acontecendo como você imagina. Você está pedindo uma coisa para Deus, mas acontece completamente ao contrário. Já aconteceu isso com você? Você pediu uma coisa e acontecer aquela coisa que você não pediu. E justamente aquilo que você não queria aconteceu. Já aconteceu isso? Tenha calma. O Senhor está te provando. É para você respirar fundo. É para você adquirir força, fé, para avançar. É isso que Deus ele faz. Aponderando-se pela fé da natureza divina, torna-se ele um filho de Deus. Ele ora, ele crê. Olha que coisa poderosa. Quando tentado e provado, suplica o quê? Poder que Cristo morreu para conceder e vencer pela sua graça. Está cansado? Está sobrecarregado? Ora, suplica ao Senhor. Peça para Deus. Clame ao Senhor. Haverá gemido nessa oração? Sim, haverá gemido. Haverá dor nessas orações? Sim, haverá. Haverá lágrima nessas orações? Sim. Mas Deus está bem do seu lado. Amém. Ouvindo tudo que você tem para falar. Deve vencer pela sua graça. Isso, todo pecador deve o quê? Compreenda isso. Se os dias não estão fáceis, tenha calma. Compreenda isso. Deve arrepender-se do seu pecado. Deve crer no poder de Cristo e aceitar esse poder para salvá-lo e guardá-lo do pecado. O pecado ele tem que ser confessado e deixado. A pessoa não pode confessar o pecado e permanecer agarrado o quê? O pecado. Não adianta. E aqui diz: quão gratos deveríamos ser pelo dom do exemplo de Cristo. Que coisa poderosa. Quão gratos deveríamos ser. E aqui diz: por que? Isso está no livro, né? Eu não coloquei isso aqui, não, isso está no livro. Por que preocupar-se? Qual é a sua preocupação hoje? Ah, irmão Alex, são tantas. O Alex está dizendo, né? Por que preocupar-se? A vida em Cristo é uma vida de quê? Descanso. Você está em Cristo? Aprenda a descansar, irmãos. Os discípulos estavam ali. Jesus Cristo estava dormindo no travesseiro. O mar ficou revolto. Os ventos começaram a bater. Eles eram pescadores. Eles estavam acostumados com o mar. Você não está acostumado com o mar. Mas eles estavam acostumados com o mar. A situação era difícil, complicada. Mas quem estava naquele barco? Jesus Cristo. Se Jesus Cristo está no barco da sua vida, você acha que afunda? Não tem como. Nem todos os demônios juntos afundam esse barco. Não tem como. E aqueles discípulos correram ali para Jesus Cristo. Eles não chegaram a falar: Senhor, desculpe incomodar o sono do Senhor, mas está acontecendo um problema aqui que a gente não tem mais força. Nos ajude em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor. Tem misericórdia de nós. Foi isso que eles fizeram? Não. Desespero o quê? Total. Quando a pessoa se desespera, ela não consegue ver mais nada. Ela entra numa crise terrível de ansiedade. Não vê nada que está acontecendo. Eles foram lá, acordados, dizendo: Senhor, acorde, o Senhor não se importa que a gente está perecendo, o barco vai afundar, o Senhor está aí dormindo, o Senhor não está fazendo nada. Não é dessa forma, irmãos, que Deus ele quer nos ouvir. Alex, o interessante Pode falar. que nesse momento que Jesus estava dormindo, era a hora dos discípulos dormir. Lá na montanha, quando Jesus estava acordado, era deles ficarem acordados, eles não souberam descer ali. Muitas vezes a gente não sabe. É verdade. Naquele momento, se Jesus está no barco, dorme. Dorme. Descansa com ele. Porque quando tu for para a montanha e precisar ficar acordado,
Fica acordado. Cuidado. Fica vigiando. Aí eles estavam dormindo. É verdade. Tá errado. Tá errado. Tá errado. E é isso mesmo conosco também, né, Paulo? Né, César? A gente fica atento quando, não estou dizendo que não tem que ficar atento, mas fica observando algo quando não tem que observar e dorme quando não tem que dormir. E quando vê uma situação acontecer, aí vem o quê? O desespero. Na hora que você tinha que ficar atento, você não estava. E na hora que você tinha que descansar, você também não estava. E agora vem o desespero. E aqui está dizendo: a vida em Cristo é uma vida de descanso, uma vida de paz. O mundo, tem uma música que fala num louvor, né? Pode cair o mundo, estou em paz. Até fala assim, pai, será que pode mesmo? Será que o mundo pode cair na sua vida e você vai estar em paz? Também tem aquele louvor que fala, né? Eu quero ser um vaso novo, quebra a minha vida. Você já prestou atenção que você está cantando? Você está falando para Deus assim. Cuidado. Tem que tomar cuidado. Se você pede, ele faz. Ele faz. Senhor, quebra a minha vida e faça de novo. Você tem certeza? Eu só posso fazer aquilo que você quer, que você pede. Eu não posso fazer aquilo que você não pede para mim. Senhor, eu quero, quebra a minha vida. Tá bom. Segura. Né? Eu não vou desamparar você, mas se você quer, eu também desejo que sua vida venha a ser quebrada. Eu vou fazer de você uma nova criatura. E Deus, ele quebra, irmãos. Quebrar de Deus é com amor, tá? Dói, mas é com amor. Ele não desampara. Ele não coloca você no deserto, deixa você sozinho. Fica aí que eu vou ali. Não. Ele caminha contigo. Ele estende a mão poderosa dele ao seu favor. Mas assim, se você está pedindo, tem uma oração que as pessoas não têm coragem de falar, né? Tem medo, né? Senhor, a partir de hoje, eu quero mudar minha vida como cristão. Eu quero que o Senhor quebre o Alex, esse Alex, e me torne um Alex novo, como o Senhor deseja. Será, Alex? Mexe na minha estrutura. E falar é muito bonito, né? Mas é o que Deus deseja. Porque se você e eu fomos escolhidos, não sei, para viver os últimos momentos da história dessa terra, a intensidade das provações vão ser constantes para te preparar para algo maior. Vendo? Como eu te falei, né? É tipo assim, a quarta voz, como eu tinha te falado, né? Sim. Bem-aventurados os mortos. A gente tem que ser preparado, como até o irmão pregou aqui, né? Aquele pastor amigo lá da sua família. Ele falou que essas testemunhas, a palavra ideal seria mártires. Quer dizer, se necessário, dar a vida. Se necessário, dar a vida. A gente, mas irmão Alex, eu não penso nisso não, porque isso aqui é Brasil. O que vai acontecer lá fora, lá naqueles Orientes lá, e a gente aqui vai ficar um evangelho bem tranquilo. Irmãos, eu não sei, mas as coisas vão soprar para cá também. É ou não é? Então, irmãos, nós temos que confiar no Senhor. Vamos lá. Pode não haver êxtase de sentimento. E Deus não quer isso. Êxtase de sentimento, vendo que você fica em êxtase. Não é isso. Deve existir uma confiança constante e tranquila. A confiança tem que ser constante e tranquila. Você não tem que se desesperar. O desespero, você sofre. Você sente. Você chora. Mas você não pode, irmãos, ficar desconfiado do Senhor. Ficar completamente angustiado, porque você não vai enxergar Deus nisso. Sua esperança não está em si mesmo. Mas em quem? Mas em Cristo. Sua fraqueza está ligada a quem? A sua força. Sua ignorância, a sua sabedoria. Sua fragilidade ao seu eterno poder. Isso é resistir o diabo. E ele vai fugir de você. Ele vai ficar bem longe. Satanás, irmãos, ele não quer nada com aqueles que estão colocando as coisas do Senhor em prática. Satanás, ele quer com aqueles que não estão colocando. Aí ele quer se aproximar mais. A pessoa não percebe. Daqui a pouco está colocando em prática as orientações do inimigo. Daqui a pouco está colocando em prática as orientações do inimigo dentro da igreja. E algumas pessoas, por não estar vigiando, como o César falou, né? Não está vigiando, deveria vigiar naquele momento, não está cochilando, surrateiramente, o inimigo vem com as suas fábulas, com os seus encantos, com as suas orientações, e a pessoa acaba o quê? Aceitando.
Aí vem divisão, vem dissensão na igreja. O Deus que nós servimos, uma vez eu falei isso para uma pessoa, o Jesus que você serve e eu sirvo não é o mesmo? Então está tendo algum problema. Porque eu passo por você e você vira o rosto. Eu já te cumprimentei e você virou a cara. Tem alguma coisa errada. Se Jesus Cristo é o mesmo, então isso está errado. Eu te fiz alguma coisa, de repente eu te fiz alguma coisa, eu não sei. Não, você não me fez nada, então está mais errado ainda. Se eu não te fiz nada, por que essa atitude? Aí a pessoa, não, mas eu não. Não. Você fez sim. Quero saber o que está acontecendo. Vamos orar então para jogar isso por terra. Porque passar e não cumprimentar o irmão da igreja, tem alguma coisa errada. Né? A gente não pode ser inimigo do outro. A nossa luta não é contra um outro, é contra quem? O Espírito, não é contra a carne e o sangue. Mas infelizmente, irmãos, como nós estudamos na semana passada aqui, nem todos vão se unir. Mesmo sabendo disso, não querem saber. Isso não tem que ser o nosso caso em nome de Jesus, tá bom? Sua esperança não está em si mesmo, mas em Cristo. Sua fraqueza está ligada à sua força, sua ignorância, a sua sabedoria, sua fragilidade, o seu poder. Não devemos fazer de nós mesmos o centro. Né? Eu sempre falo assim, Senhor, enquanto eu estou aqui orando, quantos bilhões ou milhares de orações o Senhor está ouvindo ao mesmo tempo? O Senhor está em todos os lugares, está me ouvindo, está ouvindo bilhões de pessoas. Quantas pessoas estão gemendo nesse momento? Estão chorando, estão desesperadas, estão falando, Senhor, eu não aguento mais, está difícil, para mim não dá mais, estão até pensando, Senhor, em tirar a própria vida, tenha misericórdia. Então, a gente não devemos fazer de nós mesmos o centro. Não é só você ou eu que estamos sofrendo por algum problema. Tem muitas pessoas sofrendo, irmãos. Imagina você sofrendo, você tem o conhecimento. Agora imagina uma pessoa sofrendo e não tendo conhecimento de nada. É o desespero total, não é? Você pode ir até Cristo Jesus, mas imagina uma pessoa que não tem Cristo, irmãos. Que esperança essa pessoa tem? Mas nós temos a esperança em Cristo Jesus, irmãos. Dando lugar ao quê? Ansiedade e medo de não sermos salvos. Hoje em dia, né? A depressão, o excesso de ansiedade tem tomado conta de coração de muitas pessoas. Volta e meia, você vê o quê? Um pastor se suicidando, não aqui da nossa igreja. Já teve. Um pastor se enforcando, né? Tirando a própria vida. Pressão? Sim. Todo mundo tem sua pressão. Pressão no trabalho, pressão em casa, pressão o dia todo, pressão no trânsito. Todos nós temos pressões. Sofremos pressões. Mas se a gente dá ouvido à ansiedade, aos problemas, você vai ser sucumbido. Você não vai dormir, você vai passar a noite todinha, claro, só pensando nos problemas. Lançai sobre mim todo o quê? A vossa ansiedade, que eu tenho o quê? Ou você confia nisso, ou você não confia. Mas, Senhor, está difícil. Mas eu falei para você que você tem que lançar a sua ansiedade sobre mim. Calma. Mas hoje as pessoas não estão buscando isso. Então não fique com paz. Estão aqui na igreja, ouvem a mensagem, mas quando sai daqui no sábado, numa quarta, no domingo, chega em casa, parece que esqueceu tudo que foi falado aqui e volta ao mesmo labirinto de ansiedade, de problema. Os problemas, irmãos, eles vão existir até a volta de Cristo Jesus. Os problemas só vão acabar quando nós vimos aquela nuvenzinha lá. Aí nós vamos ser o quê? Arrebatados. Mas até lá, irmãos, haverá o quê? Problemas. Os problemas vão se intensificar, sim ou não? Sim. Eles vão aumentar? Sim ou não? Então tu tem que estar preparado. Ah, mas irmão, é só problema? Não, não é só problema. Deus ele traz também o quê? O alívio. Toda aprovação, ele tem o seu momento que chega no final. Você respira um pouquinho, depois tem outra aprovação. Se aguentou aquela, talvez a próxima seja um pouco mais intensa. E assim a gente vai aumentando, irmão.
a gente vai crescendo. Mas, irmão Alex, é isso mesmo, é uma guerra, irmão. É o palco do grande conflito. E está chegando no final. E Deus, como nós falamos aqui, Ele vai contar com quem? Com os perdedores ou com os vencedores? Quem são os remanescentes? Os remanescentes, irmãos, é a nata da igreja. Porque nem todos que estão na igreja são salvos. Nem todos querem estar salvos. Nem todos estão fazendo esforços para permanecer salvos. Os remanescentes, eles permanecem. Os remanescentes, quando fechar as portas da igreja, eles vão permanecer o quê? Cristão. Eles não vão virar as costas. Porque só foi fechar um pouquinho por alguns meses. A igreja, quando abriu, cadê a igreja? Cadê a igreja? Você vai atrás do irmão, não, agora é minha casa, é minha igreja. Você vai atrás do outro, estou falando que aconteceu isso comigo. Você vai, irmão, e aí? Não, igreja não, é minha casa, minha igreja, minha casa, minha igreja. Meu Deus do céu, a sua casa, a sua igreja, não está escrito isso. Não, porque eu agora quero viver assim. É mais cômodo, é isso? É mais confortável? Não tem compromisso nenhum com nada? Não é isso que Deus ele quer, irmãos. Não são com esses que Deus vai contar. Deus ele vai contar com os verdadeiros adoradores. Aqueles que buscam o Senhor, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Deixe seu coração aos cuidados de quem? De Jesus. Estou terminando já, tá, gente? Pense nele. Pense nele. Que o próprio eu se perca nele. Afaste toda dúvida e esqueça seus temores. Mas, irmão Alex, como é que eu posso esquecer os meus temores? Eles estão diante de mim 24 horas. Confia no Senhor. Confia nele. Você tem que crescer e chegar a um ponto de dizer as mesmas palavras do apóstolo Paulo. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ah, mas isso aí é complicado de viver assim. Não, não é complicado, irmãos. O apóstolo Paulo é complicado, sim ou não? Ele não chegou à perfeição, mas ele se permitiu. A perfeição só no céu, quando Jesus voltar. Mas ele se permitiu que o Espírito Santo fizesse o quê? A obra no coração dele. Finalizando, o apóstolo Paulo diga: já não sou eu quem vive, mas o quê? mas Cristo Que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Descanse em Deus. Ele pode guardar aquilo que você lhe confiou, colocando-se em suas mãos. Ele fará com que você seja mais do que vencedor por aquele que o amou. A minha Cristo para 70, 72. Amém? Que coisa maravilhosa, né? Quando eu estudei esse tema aqui, rapaz, eu fiquei maravilhado. Que coisa poderosa. Deus nos confortando, né? Deus ele nos traz conforto. Deus ele fala conosco 24 horas. Vamos estar ouvindo. Vamos colocar em prática as suas orientações. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. Vamos ficar em pé nesse momento. Vamos terminar com a oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Obrigado, Senhor. O Senhor está na direção das nossas vidas. Como o apóstolo Paulo falou, se o Senhor é por nós, quem será contra, Senhor? Nada pode nos separar do Teu amor, Pai. A não ser que nós não queremos o Teu amor. Ó, Senhor, mas nós queremos o Teu amor. Nós queremos que o Senhor habite no nosso coração. Faça morada. Seja bem-vindo, Senhor, dentro do nosso coração. Tira tudo que nos impede de ter uma vida mais íntima com o Senhor, que tem nos prejudicado espiritualmente. Toma posse da nossa vida, governe a nossa vida a partir desse momento, Senhor. Nos faça nova criatura a cada dia. Abençoe, Pai, mais uma vez, cada família aqui representada. Por favor, abençoa a tua igreja de Bento Ribeiro, Senhor. Una a sua igreja através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Se tiver algo acontecendo aqui que só o Senhor sabe, que está trazendo divisão, dissensão, repreenda esse mal, Senhor.
e traga unidade em nome de Jesus Cristo, para que a tua igreja cresça para a tua honra e para a tua glória. Assim seja. Abençoe a nossa noite, nos leve agora na companhia dos seus santos anjos para o nosso lar. Possam bênção que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima noite.